Muito boa noite a todos. Agradecemos a presença de vocês no início do ciclo de webinars da VET Allergenic sobre diagnóstico e imunoterapia das alergias em veterinária. A VET Allergenic é uma divisão veterinária da FDA Allergenic, empresa farmacêutica e de biotecnologia especializada em extratos alergênicos padronizados para diagnóstico e imunoterapia das alergias. A eficácia da imunoterapia específica é garantida em que a prescrição da vacina de alérgenos seja feita a partir do diagnóstico alergológico preciso, assegurando que a vacina contenha exclusivamente os alérgenos relevantes para a doença alérgica do animal. Dessa forma, garantimos a eficiência do tratamento. Hoje, eu tenho a imensa satisfação de apresentar a nossa professora convidada, a doutora Desidéria Pereira, para apresentar esse webinar sobre como indicar e como proceder os testes alérgicos em cães. A doutora Desidéria tem um extenso currículo. Ela é dermatologista veterinária com vasta experiência em alergia, com formação como professora na Universidade Federal de Santa Maria do Rio Grande do Sul, é mestra e doutora em cirurgia clínica médica pela Universidade Federal de Santa Maria e atualmente é docente em dermatologia, endocrinologia e clínica médica da Qualitas Curso, além das atividades na sua clínica. Trabalha muito, doutora. Muito trabalho. Participe do webinar enviando as perguntas no chat, que serão discutidas no final da apresentação. Após a apresentação, eu vou retornar para a discussão das perguntas, né? Vocês podem ir postando no chat para a gente já recolher as perguntas e poder preparar a discussão, que vai ser em torno de 30 minutos para dar chance de falar bastante a respeito do assunto. Então, agora eu passo a palavra à doutora Desidéria para iniciarmos o webinar. Nos vemos pronto. Olá, muito boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao Dr. Rupert pelo convite e a FDA Allergenic, juntamente com a VET Allergenic, agora a nossa divisão veterinária na empresa. Isso nos dá uma grande satisfação, visto que a dermatologia veterinária é uma área de extrema ascensão dentro da medicina veterinária e na nossa divisão de alergologia, então, esses pacientes eles estão cada vez mais chegando na nossa clínica. Nós temos cerca de 30%, ou quase isso, da população mundial canina com dermatite atópica canina. Então, realmente é muito importante esse nosso aprendizado, essa nossa linha de aprendizado, e eu agradeço muito a empresa em estar nos disponibilizando esse tempo para que nós possamos, então, falar da alergia em cães. Bom, eu vou colocar aqui a nossa apresentação. E hoje nós vamos falar inicialmente dos testes alérgicos e, claro, para que consigamos falar dos testes alérgicos, é muito importante, inicialmente, nós termos um diagnóstico fechado, ou seja, eu realmente ter certeza que esse meu paciente, ele precisa realizar um teste alérgico. Então, a apresentação, ela foi montada, essa nossa aula de hoje, nesses dois caminhos. Quais são eles? Inicialmente, quais são os cães que necessitam de teste alérgico e, na sequência, então, quais testes alérgicos nós temos disponíveis no Brasil hoje e como que nós vamos proceder em relação a esses testes. Quais são os extratos que nós vamos selecionar para cada região, porque nós sabemos que o nosso país é extremamente grande, né? O Brasil é um país continental, então eu resolvi colocar também essas diferenças. E caso vocês tenham dúvidas na hora da prescrição, nós estamos à total disposição de vocês. Durante a apresentação, como o doutor mesmo já falou, vocês podem conversar ali pelo chat, depois nós vamos tentar responder todas as perguntas, mas também nos colocamos à disposição para caso essas perguntas não tenham sido respondidas integralmente durante a nossa apresentação. Então, vamos lá. Quando que nós vamos indicar, então, um teste alérgico para um paciente que esteja na nossa clínica?
Os pacientes que necessitam de teste alérgico são os pacientes com dermatite atópica canina. A dermatite atópica canina, ela já teve diversas definições, e eu resolvi colocar aqui para vocês a nossa última definição, mas em formato de tópicos, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para que nós possamos comentar. Bom, como vocês já podem perceber, nós temos uma grande quantidade dessa divisão, ou seja, o que seria a dermatite atópica canina? Nós sabemos que os cães com dermatite atópica canina, eles têm uma certa apresentação clínica. No entanto, nós já conseguimos observar agora em 2020 que existe uma grande variação entre as raças. Então, essa variação, ela é importante. E também nós sabemos que tem esse fundo genético. No entanto, não adianta simplesmente eu saber que eu estou frente a um cão de uma raça predisposta à alergia, como, por exemplo, que nós atendemos muito hoje em dia, que são os cães shih tzus, bulldog francês, dos cães de grande porte também nós temos o labrador, o golden, sem simplesmente porque esse cão ele é de uma raça predisposta e está se coçando nesse momento, eu já dar esse diagnóstico de dermatite atópica. Nós vamos ver na sequência que é necessário uma grande investigação clínica antes mesmo de fazer a indicação do teste. Por que que eu gosto de frisar muito essa questão? Na clínica, eu recebo vários pacientes, muitas vezes indicados para teste alérgico, quando, na verdade, eles não têm a doença alérgica, eles têm outras enfermidades. Então, eu acho que é relevante nós relembrarmos rapidamente esse diagnóstico da dermatite atópica canina e, na sequência, então, falarmos dos testes. Ainda falando desse grande início, né, o que seria a dermatite atópica canina, nós sabemos que, além da questão genética, existe uma grande variabilidade em relação ao ambiente. Quem é meu aluno que está assistindo sabe que eu comento muito da questão da hipótese de higiene que nós tivemos em medicina humana e também estamos tendo na medicina veterinária, porque os nossos cães, hoje em dia, eles estão vivendo dentro de casa conosco, então é muito provável que esses cães estejam fazendo reações alérgicas àquilo que é onipresente, ou seja, alérgenos que estão no nosso ambiente, do nosso dia a dia, em função dessa grande diferença que antigamente nós tínhamos os cães nos quintais, ou os cães nas partes externas, e hoje em dia nós temos cada vez mais esses animais junto do nosso convívio. Nós sabemos também que a dermatite atópica canina é uma doença inflamatória da pele e que tem uma grande alteração na função de barreira, então tudo isso está extremamente interligado, assim como é na medicina humana. Associado a isso, uma grande variabilidade, uma grande alteração no microbioma da pele desses cães, lembrando que o ouvido também faz parte da pele. Então, esses cães, eles começam inicialmente inflamando a pele, essa pele ficando vermelha. Na sequência, já tem essa ocorrência de desbiose, nós podemos ter infecções por bactéria, infecções por malacésia, tanto na pele quanto nos ouvidos. E aí, o que acontece? Essa inflamação aguda, ela torna-se crônica. E nós sabemos, infelizmente, que é uma doença que não tem cura. Justamente por essa doença não tem cura, a cada ano, esse paciente ele vai ficando cada vez pior, obviamente, caso ele não esteja sendo tratado ou acompanhado. E aí, muitos tutores perguntam, eu sei que o meu cachorro, ou que o meu paciente, ele é alérgico. Isso eu já sei, vários veterinários já me disseram, mas a minha pergunta é, a que ele é alérgico? Então, a gente sabe que essa dúvida é dúvida de muitos veterinários, é a nossa dúvida quando nós estamos atendendo os nossos pacientes e, principalmente, é a dúvida dos tutores. Então, a que esses pacientes podem estar fazendo reações alérgicas? Eles podem estar fazendo reações alérgicas aos alérgenos ambientais, que é justamente o que nós vamos falar nesse nosso encontro. No entanto, nós sabemos também que esses pacientes podem fazer reações alérgicas a proteínas de origem alimentar, não somente ambiental, e, além disso, fazer reações alérgicas àquelas contaminações, ou seja, aquele supercrescimento de bactéria e malacésia. Então, nesse caso, nós temos, nesse momento, um paciente que inflama a pele, porque essa pele inflama, ocorre uma desbiose, ou seja, um supercrescimento tanto de bactéria quanto de malacésia ou de ambos, e esse paciente, então, ele tem uma infecção secundária. No entanto, se isso é extremamente recorrente, esse paciente ele também consegue fazer alergia,
tanto ao estáfilo quanto à malacésia. Então, nós precisamos triar esse nosso paciente da melhor forma possível. E aqui nós temos um dermograma básico de dermatite atópica, ou seja, quais são os locais que inicialmente esses pacientes inflamam a pele e posteriormente eles vão ter infecções cutâneas. Então, se nós formos observar o paciente com dermatite atópica canina sem infecções secundárias, ou seja, aquela pele que ainda não tem desbiose, o dorso desse paciente, ele praticamente não é afetado. No entanto, o cão que nós recebemos no consultório é aquele cão que já está provavelmente com infecções, então ele já vai ter lesões provavelmente na região dorsal. Mas o que nós sabemos que a dermatite atópica canina, ela é uma doença que afeta a pele do pavilhão auricular e também condutos auditivos, por isso que esses pacientes fazem otite de recorrência, eles fazem também blefarite, que não está muito bem marcado nesse exemplo, mas eles fazem queilite, né, que é a inflamação, ou seja, então, das pálpebras e também dos lábios, fazendo lesões em outras regiões do corpo, como as flexúrias e patas. O que nós observamos muito são os tutores reclamando que os cães, eles não param de lamber as patas, porque é uma das principais áreas onde ocorre as alterações, tanto de inflamação quanto de alteração de barreira cutânea. E a gente pode não ter muita alteração no dorso, no entanto, a região ventral desse nosso paciente, ela é bastante afetada. Na sequência, agora eu vou passar para vocês algumas imagens. Por exemplo, nós temos esse paciente com blefarite e um pouco de alopecia, né? Essa perda de pelo ao redor do olho e também inflamação das pálpebras, que é a blefarite. Aqui nós temos um outro paciente com blefarite e também com queilite, inflamação dos lábios. Um outro paciente com inflamação já com supercrescimento de bactéria ou malacésia, que nós chamamos de BOG ou MOG. No entanto, aqui nós vamos precisar de uma citologia para fazer essa diferenciação e tratamento correto dessa infecção cutânea, na região de flexura e também na região axilar. Patas, como nós comentamos, extremamente afetadas em praticamente todos os pacientes, alguns somente com lambeduras, outros que mordiscam, outros já com a pele bastante inflamada, eritematosa, e muitos acabam chegando já com a infecção desse leito unguial, região interdigital, região palmar também. Região abdominal, aqui nós observamos um paciente com ressecamento cutâneo e com infecção bacteriana já associada. E a região inguinal de uma outra paciente, nós temos essa grande área já de liquenificação, né, essa pele mais crônica, com bastante eritema, né, com esse vermelhidão, e provavelmente contaminada novamente, ou por bactéria, ou por malacésia. E o pavilhão auricular. O que nós observamos? Otites de recorrência. E tudo isso existe uma causa por trás. E é por isso que nós precisamos, sempre que possível, investigar a causa da alergia desses nossos pacientes. É uma doença complexa? É claro que sim. Os medicamentos nos ajudam muito, nos ajudam muito. No entanto, quando a gente consegue fazer investigação, ou seja, descobrir o que está levando esse paciente a inflamar muito essa pele e controlar de uma forma melhor, nós vamos ter o quê? Um paciente mais controlado, com uma menor utilização de medicações e principalmente crises espaçadas, porque como nós bem sabemos, dermatite atópica é uma doença que não tem cura, mas não é porque ela não tem cura que nós não podemos controlar e manter esse paciente estável. Isso é importante tanto para o paciente e principalmente para o tutor, porque o tutor muitas vezes ele não consegue dormir porque esse paciente não para de se coçar. E além do mais, nós temos artigos publicados recentemente da grande modificação no estado emocional desses pacientes em função desse excesso de inflamação, prurido, coceira, mau cheiro. Os pacientes, eles não gostam de estar se coçando. Então, quando nós conseguimos controlar as infecções, controlar a doença alérgica e manter esses pacientes sob controle, nós vamos ter, primeiro, obviamente, um tutor contente e, em segundo lugar, o que é mais importante é o cão estabilizado. O cão estabilizado, muitos tutores chegam no consultório dizendo, nossa, doutor, ele voltou a brincar, ele é um cão feliz. Por quê? Porque antes ele era um cão rabugento, digamos assim, mal-humorado, porque ele vivia se coçando. Ele vivia para se coçar. E, na verdade, isso não é benéfico para nenhum paciente.
Quando nós recebemos esses pacientes no consultório, e como eu disse para vocês, muitas vezes eu recebo esses pacientes já indicados para teste alérgico, nós precisamos, em primeiro lugar, fazer o diagnóstico dessa doença. Será que esse paciente realmente tem dermatite atópica ou não? E aqui eu trago para vocês o último guidelines que nós temos de dermatite atópica em relação ao diagnóstico, que ele é de 2015, e já digo também algumas modificações que nós temos na atualidade. Mas o primeiro ponto, não há modificação nenhuma. Qual que é o primeiro ponto? O nosso famoso passo a passo. Eu preciso realmente ver se esse paciente tem ou não dermatite atópica, porque não existe nenhum exame que me comprove que o paciente tem dermatite atópica. A doença, o diagnóstico, ele é clínico e nós precisamos excluir outras possibilidades de doenças que cursem com prurido, ou seja, com coceira associada, como, por exemplo, preciso descartar a possibilidade desse paciente estar infestado por ectoparasitas, eu preciso descartar a possibilidade que esse paciente esteja contaminado por outros ácaros, como, por exemplo, sarna demodécica, a própria sarna sarcóptica, sarna autodécica. Eu já atendi paciente encaminhado para teste alérgico e tinha sarna autodécica, por exemplo. Então, nós precisamos fazer esse passo a passo. Também, quando nós recebemos aquele paciente com as infecções, como nós vimos agora nas fotos, nas imagens, eu não posso fazer teste alérgico nesse paciente nesse momento, eu tenho que estabilizar esse paciente, então eu tenho que diferenciar se esse paciente tem infecção bacteriana, se é uma infecção por malacésia, controlar essa infecção, também precisamos fazer uma dieta de eliminação nesse paciente. Nosso segundo ponto aqui do diagnóstico fala principalmente, vejam, interpretação detalhada do histórico, uma anamnese bem detalhada, uma consulta dermatológica inicial, aquele primeiro atendimento, a gente não consegue fazer em menos de 1 hora. Então, eu preciso conversar com esse tutor, fazer esse diagnóstico bem correto. Nós temos aqui os critérios de Favreau, que são de 2010. No entanto, agora em 2020, nós já temos em 2019 publicado que sim, eles nos ajudam os critérios. No entanto, eu não posso utilizar apenas os critérios sem fazer o passo a passo, por exemplo. Eu não consigo diagnosticar esse paciente num primeiro momento, caso eu não tenha feito o passo a passo antes, tá? E aqui, em terceiro lugar, eu vou ler com vocês essa frase que diz o seguinte: a avaliação da reatividade da pele por meio de testes intradérmicos ou a detecção de IgE por teste sorológico, aquele teste sanguíneo, nós vamos conversar também sobre essa diferença. Isso trata-se do teste de alergia. No entanto, o que nós precisamos lembrar é que o teste de alergia, ele deve ser realizado naquele paciente que já tem o diagnóstico clínico de dermatite atópica. Por quê? A utilização de qualquer um desses passos de forma isolada pode muito bem fazer com que eu esteja errando o diagnóstico do meu paciente. E aí, por exemplo, eu atendo um paciente com sarna demodécica podal, digamos um shih tzu que se coça desesperadamente tem sarna demodécica, e eu faço um teste alérgico nesse paciente. Se esse teste alérgico for positivo, eu posso iniciar o tratamento, que seria a imunoterapia, que é o nosso grande objetivo no final de tudo isso, num paciente que, na verdade, nem alérgico é. Porque pacientes não alérgicos também podem formar respostas, ou seja, ter a formação de IgE na corrente sanguínea. No entanto, pacientes alérgicos, eventualmente, podem não ter formação de IgE. Então, eu não quero, obviamente, confundir vocês, eu só quero deixar muito claro que nós precisamos, primeiro, ter o diagnóstico, sim, de dermatite atópica, para depois, obviamente, pensar nos testes alérgicos que irão nos ajudar muito. Quando? A partir do momento que eu controlei esse paciente, que eu diagnostiquei a dermatite atópica e que ele já está capacitado para realizar teste alérgico. E aí aqui vem a grande pergunta: qual que é o papel do teste alérgico no diagnóstico da dermatite atópica? No diagnóstico da doença alérgica, ele não tem papel nenhum, porque nós falamos muito bem que o diagnóstico da dermatite atópica ele é um diagnóstico clínico. No entanto, ele é extremamente fundamental para eu conseguir, então, identificar a que esse meu paciente tem alergia. Então, eu já sei que eu tenho um paciente alérgico e, a partir desse momento, eu quero saber, mas ele reage a quê? O que está fazendo esse paciente entrar em crise? Quando nós descobrimos o que está fazendo esse paciente entrar em crise, eu consigo controlar essa questão, muito provavelmente, assim como eu tenho diversos pacientes extremamente controlados com a terapia específica para cada paciente. Lembrando que nós temos diferenças, a doença é a mesma, eu tenho diferença entre raças
e, ao mesmo tempo, eu tenho diferença entre os cães, entre as crises do cão. Então, por exemplo, eu tenho um paciente alérgico a ácaro, que nós vamos começar a falar, os ácaros da poeira doméstica. Esse paciente, ele está sob controle, e ele teve uma crise em janeiro. Ele teve uma crise com infecção bacteriana. Agora, ele veio no consultório se coçando novamente, e ele estava com uma crise com supercrescimento de malacésia, por exemplo. Então, é isso que nós temos que lembrar. A doença é a mesma, mas ela é extremamente variável. Eu preciso saber reconhecer e cuidar de cada paciente. Então, cada paciente vai ter o seu tratamento individualizado. Voltando nos testes, nós temos os testes sorológicos, que são os testes que nós vamos visualizar a IgE, que é essa resposta alérgica na corrente sanguínea, e nós temos o teste cutâneo, que é o que nós vamos falar, que é quando eu visualizo a degranulação do mastócito, ou seja, essa IgE ligada já no mastócito que está lá na pele, que é o meu órgão-alvo. Então, é por isso que nós dizemos que o teste cutâneo ele tem alta especificidade, ou seja, se eu tenho um teste cutâneo de boa qualidade num cão que tem dermatite atópica e esse teste cutâneo nesse cão é positivo, eu consigo dizer sim, o Bob é alérgico ao ácaro X e Y, por exemplo. Agora, caso eu tenha um teste sorológico na Nina, por exemplo, alérgica a diversos alérgenos, positivas a diversos alérgenos, o que eu sei? Que eu estou vendo nesse teste sorológico a IgE que está no sangue. E nós não sabemos se essa IgE que está no sangue chegou na pele, ou se um dia vai chegar na pele, ou se ela tem importância ou não. Então, é essa a nossa grande diferença. E quando eu faço imunoterapia baseada no teste cutâneo, eu tenho uma segurança um pouco maior, certo? Então, vamos lá. Essa é a nossa grande diferença. Então, aqui em azul eu tenho a IgE, que no teste cutâneo já está ligado ao mastócito, que está na pele do meu paciente. E no sorológico, eu tenho a IgE viajando pela corrente sanguínea. E, infelizmente, caso eu não tenha um teste alérgico, um teste cutâneo positivo, eu não sei se essa IgE é importante ou não. Quando que eu vou saber se essa IgE é importante ou não para esse meu paciente? Correlacionando com o ambiente que esse paciente vive e caso esse paciente, depois de um ano e meio de imunoterapia, baseado no teste sorológico, ele melhore. Eu digo, realmente essa IgE era importante. No entanto, quando eu tenho um teste cutâneo positivo que eu verifico 15 minutos após o teste no consultório, e obviamente nós vamos testar alérgenos que são importantes ou relevantes para esse ambiente desse cão, eu consigo dizer nesse mesmo momento da consulta, sim, esse cão ele é alérgico a ácaro ou a grama, como nós vamos ver, e aí eu tenho uma segurança um pouco maior na prescrição do nosso tratamento, que é o nosso objetivo, seria então a imunoterapia. No entanto, nós precisamos lembrar muito que não são todos os cães alérgicos que terão testes alérgicos positivos. Tá? Nós comentamos o contrário, que cães não alérgicos podem ter teste alérgico positivo, então é por isso que nós não podemos utilizar para a realização do diagnóstico. E agora, quando eu já tenho um cão com dermatite atópica e ele tem um teste alérgico negativo, e esse teste alérgico negativo ele pode ser porque eu estou testando, como nós vamos ver, por exemplo, nós temos uma gramínea que ela é exclusiva do sul, e eu estou testando essa gramínea lá em Manaus. Então, não tem relevância para esse paciente de Manaus eu testar uma gramínea que só tem no sul. Então, isso confirma um erro na minha indicação de teste. Quando nós temos um teste de baixa qualidade, é por isso que nós precisamos adquirir testes que são de grande qualidade ou de qualidade testada. No entanto, às vezes, essa etapa 1 e 2 não foi errada. Eu estou testando os alérgenos corretos no paciente que tem dermatite atópica com um extrato muito bom, só que o teste é negativo. E quando o teste é negativo, muitas vezes eu escuto nas aulas os alunos dizendo, então ele não é alérgico. Peraí. Se ele não é alérgico, por que nós estamos testando? Então, sim, ele é um cão com dermatite atópica que tem um teste alérgico negativo. E ele não deixa de ser um cão atópico por ter um teste alérgico negativo. E aí, para esses cães, nós damos, então, a condição de atópico-like, ou seja, é um cão com dermatite atópica, que a doença é idêntica à dermatite atópica, e hoje em dia a gente sabe que é dermatite atópica, eu simplesmente não sei a que esse paciente reage, porque nós não conseguimos identificar. Esse paciente like, o que nós vamos ter de tratamento para ele? Todos os tratamentos que nós já estamos fazendo, mas eu não consigo fazer imunoterapia. E a nossa ideia é conseguir fazer imunoterapia na maior parte dos pacientes para que nós consigamos reduzir cada vez mais
o uso de medicamentos nesses nossos pacientes, porque eles vão ser alérgicos a vida toda. E frisando, a cada ano o paciente ficará pior, se caso ele não seja acompanhado. Então, vamos lá. Ok, eu já tenho um paciente com dermatite atópica e agora eu vou adquirir um kit de teste alérgico. E o que eu peço? Né? Nós temos que lembrar que é o veterinário que vai solicitar. Eu quero o extrato X, Y, Z. Então, nós vamos nomear agora esses extratos. Por exemplo, os ácaros. Nós temos os dermatofagoides. O farine, que é um dos mais importantes, nós vamos conversar possivelmente sobre as reações cruzadas num outro encontro. E nós temos também o dermatofagoides teroníceos. São os ácaros domiciliares. No entanto, o Blomia tropicalis também para as regiões tropicais, que é onde nós estamos, né? O nosso país é um país tropical, ela é um ácaro de armazenamento, mas nós sabemos hoje em dia que no nosso país, praticamente como um todo, nós já consideramos ela como um ácaro domiciliar, porque está dentro da casa, da maioria das casas, podemos dizer assim. Em relação aos mofos, nós temos 4 tipos de mofos, e na sequência eu vou diferenciar eles para vocês, porque nós temos o Cladosporum, que ele é um mofo que ele está correlacionado a ambientes secos. Então, é uma grande diferença que nós temos também em nosso país. Nós temos regiões extremamente secas e regiões extremamente úmidas, e regiões que são úmidas e secas dependendo da estação do ano. Então, nós precisamos saber, para essa minha localidade, qual mofo é mais importante. Então, nós vamos ajudar vocês nisso também. Do mesmo fato, as gramíneas, os pólen das gramíneas. Eu comentei com vocês do lórium. O lórium é o azevém, é uma gramínea específica muito mais da região sul, em função do clima. Então, por exemplo, um paciente do norte, qualquer estado do norte que não seja da região sul, não precisa testar lórium, porque não tem lórium na região, certo? Então, quando nós falamos dos ácaros domiciliares, que são os dermatofagoides e Blomia tropicalis, eles estão nesse ambiente. Qual que é o ambiente? O ambiente domiciliar. Eles estão no carpete, estão no sofá, na almofada, num travesseiro, nessa casa linda e maravilhosa que eu gosto de comentar, olha, sofá de tecido, tapete, cortina. E aproveitando essa imagem aqui, algo que eu gostaria que vocês nunca pedissem para os seus tutores ou seus clientes, retirar os tapetes da casa, retirar as cortinas da casa, porque isso reduz ácaro? Reduz. Mas isso vai zerar ácaro no ambiente? É claro que não. Então, o que nós temos que fazer? Uma terapia que esse paciente, ou que o organismo, que o sistema imunológico desse paciente consiga entender, entre aspas, que o ácaro faz parte do ambiente dele e deixar de reagir, ou começar a reagir menos. Eu não posso pedir para o tutor modificar a sua casa inteira porque tem ácaro, e o ácaro vai ter sempre, por mais limpa que seja a casa, vai ter ácaro. Os cães dormem com os tutores, os cães usam roupas no sul porque é frio, em outras regiões porque é bonito, e também os cães brincam muitas vezes com pelúcias, e essas pelúcias, por mais que sejam muitas vezes hipoalergênicas, estão rolando pelo chão, então esse cão está constantemente em contato com ácaro. Novamente, por mais limpa que seja a casa, por mais toque que esse tutor tenha por limpeza, eu vou ter ácaro sempre no ambiente. Os mofos, como nós bem tínhamos falado, tem muitas casas que não têm umidade. Então, pode ser que seja relevante ou não. Então, nós vamos ver, será que eu testo ou não testo o mofo? O que eu indico para vocês é, testem os mofos. No entanto, é claro, por exemplo, vocês estão atendendo em Goiânia, que é extremamente seco. Será que eu vou testar em Goiânia penicillium? Será que eu vou testar em Goiânia aspergillus? Será que eu vou testar numa área que é muito seca, mofos que são de regiões úmidas? Então, é isso que nós precisamos ter o cuidado. E da mesma forma, as gramíneas, como nós tínhamos falado, o lório, que é o azevém, região sul. No entanto, o sinodon ou sinódon, nós temos em praticamente todo o nosso país. Então, é uma gramínea que não pode faltar no nosso kit, assim como o Paspalum notatum, que, dependendo da região, pode ser extremamente importante ou não. Novamente, os cães estão dentro de casa, mas os cães vão a parque, os cães vão passear para urinar, então, para fazer aquele passeio matinal, enfim. E o que nós precisamos lembrar? Que aqui não é o contato da graminha com a pele do cão. O cão, ele é alérgico ao pólen, e o pólen está onde? Disperso no ar. Eu tenho uma paciente que vive
dentro do apartamento, mas do lado de uma reserva ambiental. E ela é alérgica a gramíneas. E a proprietária disse assim, mas Desidério, ela nunca sai do apartamento. E aí mas e como que nós temos esse teste alérgico positivo? E aí, conversando, nós realmente lembramos, a proprietária lembrou, obviamente, que ela mora do lado de uma reserva ambiental. Então, tem muita gramínea naquela reserva. E a paciente, ela piora na região, a gente fez a pesquisa, a proprietária, inclusive, fez a pesquisa, que ela vinha muito bem controlada com as medicações e com imunoterapia. Em setembro, agora teve uma crise. E estava quase um ano, né, já em imunoterapia e sob controle. O que aconteceu? Setembro é a época de floração dessa gramínea que ela é alérgica. Então, nós não temos ainda 1 ano e meio, 2 de imunoterapia para ela conseguir ficar controlada. Então, é toda essa importância, tanto na prescrição quanto na consulta, que nós precisamos ter, e principalmente quando vocês forem adquirir os seus extratos, cuidar para pegar os extratos, ou seja, adquirir esses extratos que são de relevância para os seus pacientes. E aí, vamos lá, como que nós vamos proceder com os testes? Então, os extratos que nós vamos pedir, nós já sabemos. O teste intradérmico, nós vamos falar em primeiro lugar, ele é o teste mais antigo, é considerado o padrão ouro. Então, nós vamos administrar por via intradérmica o extrato, como eu já vou mostrar para vocês. Se esse cão for alérgico, ele já tem IgE no mastócito, então ocorre a degranulação desse mastócito e, consequentemente, nós vamos ter a reação papular nesse paciente. Para isso, nós precisamos de treinamento para fazer essa aplicação intradérmica da forma mais correta possível. Nós vamos comentar sobre os métodos de avaliação e também como que nós vamos interpretar esses resultados. Aqui nós temos extratos do teste intradérmico. Para realizar o teste intradérmico, nós utilizamos as seringas de insulina de 30 ou de 50 unidades, porque o volume a ser injetado em cada pápula, ele precisa ser o mesmo de todas as pápulas, e esse volume pode variar de 0,05 ml até 0,1 ml, ou seja, de 5 a 10 unidades de insulina. Então, por exemplo, eu costumo utilizar sempre o volume de 0,05 para todos os pacientes, mas nós podemos utilizar um volume de 0,7, por exemplo, desde que todas as seringas para esse paciente tenham o mesmo volume. Esses extratos, vocês vão adquirir eles num frasco ampolo de 3 ml, então vamos fazer uma conta aqui rapidamente. Quantos pacientes será que eu consigo fazer com 3 ml utilizando 0,05 ml? Então, nós fizemos uma conta com uma estimativa um pouco por baixo. Eu digo para vocês que a gente faz com uma grande tranquilidade 40 pacientes com cada um desses extratos, porque nós precisamos lembrar que os pacientes eventualmente se mexem, a gente pode perder a aplicação, enfim. E lembrar também que eles precisam ficar conservados em geladeira e que a validade é de 12 meses. Importantíssimo, eu estou com um kit vencido, eu não posso fazer, porque esse paciente ele pode ser negativo, quando na verdade ele era positivo, então tudo isso nós precisamos cuidar. Aqui também diz como que nós vamos avaliar a pápula e na sequência nós já vamos ver então. A região que nós vamos realizar o teste é na região lateral do tórax. Observe que aqui nós temos um shih tzu. O que nós fizemos aqui? Vamos puxar o pelo desse shih tzu longo e fazer a tricotomia embaixo, que aí dá uma leve disfarçada, mas cão de pelo curto, a gente vai fazer a tricotomia, lembrando que pelo cresce rapidinho, então não tem muito problema. Nós vamos fazer a marcação desses pontos. Agora estou passando um vídeo para vocês, caso esteja meio lento, depois a gente pode organizar. Mas aqui demonstrando que nós estamos fazendo a marcação com um intervalo em torno de 2 centímetros, tanto na linha quanto na coluna. Porque no teste intradérmico, as pápulas elas podem chegar até 15 milímetros. E se eu fizer os pontos muito juntinhos, eu posso ter união de 2 pápulas. E isso fica mais difícil a nossa avaliação. Então, tentar fazer pápulas mais distantes para o teste intradérmico. E essa aplicação, ela deve ser realizada com o bisel da agulha voltado para cima. Vejam que o volume é extremamente pequeno. E essa aplicação, ela deve ser realizada dentro da pele. Toda vez que eu realizo uma aplicação intradérmica, eu vou visualizar na pele do cão uma pápula. A gente chama de pápula, mas tem líquido dentro, né? Digamos como se fosse uma pequena bolha na pele desse cão. Se eu não observar essa formação que nós vamos ver nas fotos, é porque eu errei e apliquei no subcutâneo. Não tem problema, nós vamos anular essa aplicação e vamos repetir essa aplicação depois na sequência.
Então, aqui que nós precisamos lembrar, ó, eu terminei a aplicação, essa pápula no teste intradérmico, ela tem que ficar visual. Então, nós vamos com o bisel da agulha voltado para cima, lembrando que a pele é bem fina, aplica-se o volume, esse cão ele não está sedado, eu normalmente não sedo os meus pacientes, eles conseguem ficar tranquilos na medida do possível, nós precisamos manter eles contidos na mesa, mas a grande maioria fica muito bem controlado, tá? Sem necessidade de sedação. É claro que se eu for administrar uma quantidade muito grande de alérgenos, acima de 20, o ideal é que a gente faça a sedação desses pacientes, certo? Aqui nós temos uma imagem imediatamente após o término das aplicações. Vejam que o ponto número 1, que eu utilizo o nosso extrato de controle negativo. O controle negativo, ele é uma solução fisiológica fenolada, ou seja, não contém antígeno, que é para como nós vamos observar como que a pele do cão reage à aplicação. Depois, na sequência, na minha ordem, lembrando que cada veterinário utiliza a ordem, sua ordem de preferência, eu coloco os ácaros, os antígenos dos pólens e depois os antígenos dos mofos. E o último ponto é o controle positivo, que é a histamina. Ou seja, todos os cães precisam reagir ao controle positivo, mostrando que eu não tenho medicamentos que estejam inativando, por exemplo, o resultado desse teste. Aí nós vamos esperar 15 minutos. Observem que a primeira pápula já está sendo absorvida, que foi a primeira aplicada. Então, o que o cão não é alérgico, a pele absorve, e o que o cão é alérgico, nós vamos fazer a leitura 15 minutos após. E o que nós vamos observar? Esta formação papular, lembrando que ela deve ser uma pápula eritematosa e endurada, ou seja, ela é elevada e também é vermelha. E aí nós vamos fazer a mensuração dessa pápula. Eu posso medir essa pápula com um paquímetro digital, como nós temos nesse exemplo, posso medir com uma régua também, e nós vamos medir essa pápula no diâmetro maior pelo diâmetro menor. Se for uma pápula muito redondinha, eu tenho só uma medida. Então, não preciso fazer 10 mais 10, 20 divididos por 2 dá 10, né? Então, mas digamos que eu tenho uma pápula que ela não é completamente redonda, que é o que normalmente acontece. Então, nós vamos fazer o diâmetro de cada pápula. Depois que eu tenha o diâmetro de todas as pápulas, nós vamos vir aqui nessa forma de observação, que é a nossa interpretação mais utilizada no Brasil, é a objetiva. Eu já vou mostrar para vocês em exemplos. Eu vou fazer o controle positivo, mais o meu controle negativo, e vou dividir por 2, ou seja, quanto que deu a minha pápula do positivo, quanto que deu a do negativo, e vou dividir por 2. Tudo que for maior ou igual a esse valor é positivo, mas nós podemos também fazer uma interpretação em cruzes, que era como eu observei quando eu fui para o Canadá, acho que talvez a minha super amiga do Canadá esteja assistindo. Lá no Canadá, nós fizemos a observação em cruzes, que eu posso mostrar também para vocês como que a gente pode fazer. Digamos, uma pápula muito grande, eu classifico como 3 cruzes, 4 cruzes, e nós vamos observando assim, é um método um pouco mais rápido de fazer a avaliação de muitas pápulas, porque lá no Canadá eles testam diversos alérgenos, porque tem muitos pólens, tá? Os ácaros são os mesmos, mas pólens e ervas daninhas tem várias, mas aqui no Brasil nós acabamos fazendo essa observação mais matemática, porque ela fica mais objetiva, ela dá menos dúvida, né? E como são menos pápulas, a gente consegue fazer essa mensuração mais rápida. Então, aqui um exemplo para vocês. Lembrando que nós temos o controle negativo, os extratos e o controle positivo, né? Visualmente bem aparente. Então, o que nós vamos ter aqui? A mensuração das pápulas, por exemplo, o controle positivo, um diâmetro de 15, o controle negativo lá em cima, um diâmetro de 2, então vou fazer 15 mais 2, né? Controle positivo mais controle negativo divididos por 2. Então, 15 mais 2, 17, divididos por 2, 8,5. 8,5 é o ponto de corte deste cão. Então, cada cão vai ter o seu ponto de corte de acordo com o tamanho da pápula do controle negativo e do controle positivo. E aí, na sequência, nós vamos ver as outras pápulas. Por exemplo, aqui nós temos essa pápula com um diâmetro de 11. Então, esse cão é positivo, reagente, então, alérgico a Blâmia tropicalis, que nessa sequência é esse alérgeno. Então, aqui alguns exemplos, né, de controle negativo, controle positivo e 3 extratos alergênicos positivos para esse cão.
Muito importante para bulldogs ou pugs, são cães que normalmente não gostam de ficar de decúbito lateral. Então, nós podemos fazer no decúbito dorsal o teste intradérmico, fazendo as aplicações, e aqui 15 minutos após a aplicação e verificação do teste. Aqui mais um outro paciente com teste intradérmico também. Então, observe que no teste intradérmico eu tenho uma leve dificuldade de fazer a aplicação intradérmica, mas visualmente as pápulas não nos deixam dúvidas, né, ou dificuldade de leitura. E aí nós temos uma outra possibilidade de teste alergênico. Cada veterinário pode optar pelo teste 1 ou 2. Então, digamos, o teste 1 seria o teste intradérmico e o nosso teste 2 é o prick test. O prick test é bastante utilizado na medicina humana e está sendo também muito utilizado no Brasil para a medicina veterinária. E aí, alguns veterinários preferem a utilização desse. Ambos têm uma eficácia muito boa. E aí, nós vamos falar, então, rapidamente, para finalizar, então, sobre o teste de puntura, que é o prick test. No prick test, nós vamos aqui um exemplo em humanos, né? Esse extrato, ele já é um extrato que contém glicerina, não é o mesmo extrato do teste intradérmico. Então, por exemplo, se eu quero fazer teste intradérmico, eu vou adquirir os extratos do intradérmico. Se eu quero trabalhar com o prick test, nós vamos adquirir esses extratos do prick test, que nós fizemos a aplicação em gotas, nós vamos mostrar como que é feito na veterinária, e com a utilização de um puntor, aqui de uma lanceta, nós vamos simplesmente escarificar a pele. Qual que é o objetivo? O mesmo do teste intradérmico, ou seja, são testes cutâneos. O meu objetivo é que esse extrato alergênico penetre na derme, entre em contato com o mastócito e faça a degranulação mastocitária e a pápula de observação clínica. Então, aqui um paciente que realizou o prick test, nós temos os extratos, lembrando que esse extrato ele vai ser pingado, então bastante cuidado, que eu prefiro utilizar uma mesa acessória, né, caso o cachorro se mexa, senão a gente vai perder esse extrato. As lancetas estão disponibilizadas aqui, a régua de prick, e também nós podemos avaliar com a régua ou também com o paquímetro digital, como vocês preferirem. Lembrando, o volume é o mesmo, a forma de manter, né, acondicionar também em geladeira, a validade também é a mesma. No entanto, o que nós tínhamos no teste intradérmico? Eu faço o ponto de corte, que é a diferença do controle positivo para o controle negativo, eu vou ter um número para esse cão. Então, a partir desse ponto de corte, para esse paciente, eu vou conseguir avaliar as pápulas, se elas são eritematosas e enduradas e acima desse ponto de corte. Agora, para o prick test, o que nós vamos fazer a avaliação? Se a pápula ela for 3 milímetros acima do controle negativo, eu já considero como positivo. Então, aqui a pápula ela é menor, certo? Então, vamos à nossa apresentação. Nesse caso, se vocês forem observar, eu estou fazendo duplas. Porque para o prick test, eu, Desideri, prefiro fazer em duplicata. Por exemplo, nós vamos aplicar na mesma coluna o mesmo extrato, como eu vou mostrar para vocês agora no vídeo. Então, eu vou pingar no segundo ponto, na primeira e na segunda linha, o mesmo extrato. Digamos, eu estou aplicando aqui o extrato de Dermatofagoides steroníssimos. E aí, nós vamos com o puntor. Lembrando que eu estou utilizando o mesmo puntor porque é o mesmo alérgeno. Vocês podem fazer de forma individualizada, né? Um puntor para cada, mas como a pápula é pequena e eu estou acostumado com o teste intradérmico há 10 anos, eu tenho uma certa dificuldade de observar a pápula do prick, o que veterinários que já fazem prick há bastante tempo já conseguem enxergar a pápula, mas é uma questão bem individual. Então, eu prefiro fazer em duplicata, eu acho uma segurança maior. Vocês observaram que nesse exemplo, nós utilizamos o puntor de prick como ele deve ser utilizado. Então, eu pinguei a gota e com o puntor, eu vou pressionar a pele, né, fazendo a puntura na pele e ajudando esse líquido a penetrar na pele. Então, nós vamos segurar ele cerca de 3 segundos. 1, 2, 3. E aí, já terminei o teste. Ele é mais fácil de ser executado do que a aplicação intradérmica. E uma outra variação que pode ser feita também é utilizar esse puntor ou um outro puntor fazendo um movimento de vírgula ou de J. E aí nós estamos, então, rasgando a pele rapidamente, como nós vamos ver agora no vídeo.
Então, lembrando que esse paciente também está sendo feito em duplicata, então eu vou aqui para um extrato, digamos que aqui seja um extrato de Sinodol, gramínea, tá? 2 vezes o Sinodol. Então, eu pego o puntor e simplesmente faço aquela escarificação rápida. Isso depende muito, tem pacientes que eles ficam melhores com a aplicação, né? Só com a puntura. E tem paciente que ela é um pouquinho mais demoradinha. Tem pacientes que a gente faz rapidinho esse movimento de vírgula ou DJ e eles também ficam tranquilos. É uma aplicação mais fácil do que a intradérmica. E vamos ver a visualização. O que nós temos aqui nesse paciente? Lembrando que está em duplicata. Então, eu tenho negativo. Aí, aqui na sequência, eu vou ter os 3 acros. Dermatofagoides teroníceos, dermatofagoides farini, blomia tropicalis. Então, a gente está vendo aqui, claro, que, como eu disse para vocês, a pápula ela é menor, eu não consigo visualizar ela como nós estávamos visualizando lindamente a do intradérmico, mas é positiva. E aqui embaixo, nós temos a duplicata do controle positivo, certo? Então, nós vamos observar essa pápula, lembrando que o controle negativo nesse exemplo deu 0, então 3 milímetros acima do negativo já considero como positivo, então essa pápula do Farini, 5 milímetros. Então, eu tenho um paciente positivo para Farini e também para Blomia, tá? Ó, 4,4. Então, com a régua, a gente observou que ele fica dentro dos 5 milímetros e o paquímetro é um pouco mais preciso, então 4,4 acima de 3 é positivo. Uma outra dica que nós também fazemos bastante lá na Faculdade de Montreal, pacientes de pele escura. Nós temos uma dificuldade da visualização da pápula, porque o eritema não fica muito bem visualizado. Então, nós podemos apagar um pouco a luz do consultório e utilizar uma lanterna, até mesmo a do celular, para conseguir visualizar melhor as pápulas. Vamos ver se vocês conseguem visualizar melhor no vídeo. Então, sem a luz e com a luz. Então, nós temos salta as pápulas, né? Fica mais fácil a nossa observação clínica. Lembrando que tanto para o teste intradérmico quanto para o prick test, nós vamos fazer, então, essa avaliação 15 minutos após a aplicação, seja por puntura ou aplicação intradérmica. Então, aqui nós temos esse mesmo cão, o exemplo. Esse cão é um cão que foi negativo, certo? Só temos os 2 controles positivos aqui em duplicata reagindo. Então, o mesmo cão sem a visualização com a luz e com a luz, tá? Então, ali, ó, como a gente viu no vídeo, deixa eu ver se eu consigo passar o vídeo novamente para vocês. A luz, né, deixando bem elucidado. Quando a gente passa a luz, eu já aproveito com a canetinha de retroprojetor mesmo, que nós utilizamos, né? Não precisa ser exatamente a dermográfica. Fazer a marcação, então, sem a marcação e com a marcação. Fica mais fácil a visualização. Bom, gente, qual que é o nosso grande objetivo com um teste alérgico positivo? Nós comentamos, eu tenho que ter um cão diagnosticado com dermatite atópica, eu tenho que ter um cão sem contaminações. Nós podemos, depois, se tiver dúvidas, discutir as medicações que podem estar inativando esse meu teste, e eu tenho um teste positivo. Qual que é o objetivo desse teste positivo? A realização da imunoterapia. E aí, nós vamos falar sobre imunoterapia num outro encontro. Então, eu deixo vocês agora com o professor Rupert, que vai me passar as perguntas, que eu acredito que nós tenhamos diversas perguntas. Espero que vocês tenham inicialmente compreendido quais são os cães que estão indicados para realizar teste alérgico, qual que é a indicação do teste alérgico, é para a realização da imunoterapia, ou seja, para o diagnóstico, para nós sabermos ao que o cão é alérgico, não se ele é alérgico, mas sim a que ele é alérgico, como que nós vamos utilizar, né, o teste cutâneo, seja ele o intradérmico ou o prick test. Eu vou fechar a apresentação aqui para ficar mais fácil, e aí nós vamos, então, para as perguntas. Muito bem, doutora Desidéria. Ótima apresentação, muito prática, muito clara, e tenho certeza que todos adoraram, tanto quanto eu. Temos muitas perguntas aqui. Vamos lá. E vamos começar aqui, tentar organizá-las da melhor maneira possível, né? Então, tem uma pergunta aqui que já começa muito básica, eu não sei se é de um paciente, de um tutor, né? De um tutor, não, de um paciente, de um tutor, né? Se o teste dói, se o cãozinho sofre
durante o teste, porque as reações Certo. parecem um pouco agressivas, né? Certo. Isso é muito individual de cada paciente. Como eu comentei, a grande maioria dos meus pacientes eu não cedo. Se eu for pensar nesses 10 anos de teste alérgico, eu tenho certeza absoluta que eu não cedei 5 pacientes para realização de teste alérgico. Então, assim, o que eu percebo é que a grande maioria dos cães, eles não querem ficar na posição contida. A contenção é pior do que a aplicação. Aquele cãozinho que estava na mesa, que a gente fez o prick test, ele é um cão extremamente agitado. A gente deve ter feito há umas 3 semanas, talvez. Ele iniciou a imunoterapia semana passada. E aí ele era muito agitado. E o tutor disse assim, Desidério, ele não vai parar. E eu disse, bom, então eu posso levar ele lá na internação? A gente levou ele para a parte da internação. Um estagiário me ajudou a segurar, a gente conteve e ele ficou paradíssimo. Então, assim, tem cão que fica bem com o tutor junto, tem cão que fica bem sem o tutor junto. Eu acho que dor, exatamente, eles não sentem em absurdo, porque senão a gente não conseguiria realizar. Mas eles se sentem, sim, incomodados. Eu ainda acho que o incômodo maior é a contenção do que a aplicação. É claro que se eu for comparar os dois testes, o teste intradérmico, eles se sentem mais incomodados do que o prick test. Então, essa poderia ser uma diferença. Cães mais agitados talvez tenham indicação maior de fazer o prick, porque ele é mais rápido. Em tempo que eu faço uma aplicação intradérmica, eu acho que eu já fiz 5 ou 6 aplicações do prick. Bom, outra pergunta ainda nessa linha. Os tutores aceitam bem esses testes nos cães? Eles aceitam. Acreditam, assim, eles gostam, ou eles estranham? Porque parece uma coisa muito recente, né, doutor? Então, sabe que eu comecei a fazer em 2010 teste alérgico em Santa Maria. Nunca ninguém tinha feito teste alérgico em Santa Maria e até hoje só eu que faço. Então, o que eu comecei a observar? Quando a gente fala para o tutor que existe a possibilidade de teste alérgico, a grande maioria dos pacientes, há alguns bons anos atrás, os tutores ficavam impressionados, mas e existe na veterinária? Eu digo, sim, a gente pode fazer, e eles ficam muito contentes com a possibilidade. Hoje em dia, eu acho que o caminho já está até inverso, porque eu recebo muitos tutores querendo fazer o teste alérgico. Eles não sabem, eventualmente, para que serve o teste alérgico, mas eles querem fazer. Porque eles querem, eu quero ver se eu consigo curar, né? Toda aquela questão que a gente sabe que, infelizmente, dermatite atópica não tem cura, nós gostaríamos que ela tivesse, mas ela não tem. Mas eu percebo isso, que eles chegam na angústia de querer fazer o teste. Eu recebo muitos pacientes que não são de Santa Maria, que eles querem agendar a consulta, eles já perguntam, mas é possível fazer o teste no mesmo dia, porque a gente é de longe, enfim. Então, depende do cão. Tem cão que chega, como nós comentamos, extremamente contaminado, tem que equilibrar esse paciente para depois realizar o teste. Então, às vezes, eu levo 4 meses para conseguir estabilizar esse paciente para poder, então, realizar o teste alérgico. Mas, na minha rotina clínica, eu percebo que eles querem muito. Alguns tutores, eles ficam um pouco chateados com a questão da tricotomia, que é a retirada do pelo da região. Aí eu brinco com eles assim, quando for passear no parque, aí o Bob conta para os amiguinhos que ele fez um teste alérgico, ele vai ser o único cachorro que fez teste alérgico, e aí os donos já acham meio engraçado, e a gente já consegue fazer, e é rápido também, e já tem uma resposta, né? Eu acho que o mais importante é isso. E também na resposta, eu acho que é importante ressaltar para os colegas que estão assistindo, cuidar também na indicação, porque como nós falamos, tem cães que eles vão ter teste alérgico negativo. Então, não colocar uma expectativa muito alta nesse teste, porque existe sim o risco dele ser negativo, e isso é normal que aconteça. Então, é importante salientar que o teste, nós vamos iniciar uma investigação alérgica, e quando eu estou investigando, a minha ideia é encontrar a causa, mas pode ser que eu acabe não encontrando. E isso também não é o fim do mundo, porque a gente tentou e consegue, né, seguir tratando o paciente de outras formas, caso não consiga um teste alérgico positivo, mas a grande maioria deseja o teste alérgico, é o que eu percebo. Ótimo. Ainda na linha do que você falou a respeito da preparação, quer dizer, é importante sempre considerar isso. O animal não vai estar normalmente pronto para fazer o teste alérgico no dia da primeira ou segunda consulta.
esses pacientes sempre são muito sofridos. A dermatite atópica é uma doença extremamente desconfortável, às vezes até grave. E a doutora Desidéria falou uma coisa muito importante: tem que estabilizar o animal, né? Primeiro, preparar para o teste. O teste, ele não tem pressa, porque ele vai fazer o diagnóstico alergológico, como já dito aqui durante a aula, para a indicação da imunoterapia, que é um processo também longo, de tratamento longo, e de todas as outras orientações que vai ser dada ao tutor para melhorar as condições do cão em relação à exposição, etc., aos alérgenos. Então, isso é interessante frisar, né? Como você disse muito bem. Tem que preparar. E aí, nessa linha, eu tenho algumas perguntas aqui interessantes. Quais são os medicamentos que interferem nos testes alérgicos, né? Eu tenho uma pergunta aqui também muito interessante, direcionada a um único medicamento, que se um animal tratado com ciclosporina, quanto tempo ele deve esperar para fazer o teste? Quer dizer, quais seriam os medicamentos principais e o intervalo de suspensão da medicação até fazer o teste cutâneo? Ótimo. Então, nós temos, por exemplo, antihistamínicos e corticoides. A gente sabe que hoje em dia a utilização do antihistamínico ela é bem mais baixa em função dos outros medicamentos que nós temos no mercado e também a ação do antihistamínico, mas, por incrível que pareça, o antihistamínico é um dos principais que bloqueia a reação, que é justamente a reação da degranulação do mastócito que nós vamos observar. Então, antihistamínico e corticoide, nós vamos pedir que o paciente não esteja utilizando por 14 dias. Antihistamínico e corticoide de uso oral. Quando eu falo corticoide de uso oral, é prednisona ou prednisolona. Nós não estamos falando em dexametasona, por exemplo. Uma outra questão, nós também não estamos dizendo aqui 14 dias para corticoides de depósito, que nós sabemos que alguns cães ainda utilizam ou têm a prescrição da aplicação de corticoide de depósito. Se caso esse corticoide de depósito tenha sido aplicado, o tempo sem essa medicação ou da aplicação para a realização do teste são 28 dias, ou seja, 4 semanas. Quando nós falamos em corticoides de uso tópico, o que nós precisamos lembrar? Pomadas contêm corticoide, produtos otológicos contêm corticoides, tem produtos otológicos que tem betametasona, tem dexametasona, que a gente sabe que vai ter uma absorção sistêmica também. Então, sem a utilização, por 14 dias também, de produtos de uso tópico. Ciclosporina, respondendo à pergunta do colega, a princípio, por tudo que já se tem publicado, a ciclosporina não interfere na reação do teste. Então, é uma medicação que nós temos no Brasil hoje em dia, nós utilizávamos a medicação da linha humana, e hoje em dia nós temos já vários colegas utilizando a medicação da linha veterinária, e é ótimo, porque eu vou estabilizar esse paciente. Então, com esse paciente estabilizado com a ciclosporina, eu posso sim fazer o teste alérgico, porque ela não tem interferência. Uma outra dúvida que talvez tenha passado nas perguntas é a utilização do Apoquel. O que nós sabemos sobre o Apoquel no teste alérgico? Nós temos um estudo recente que foi realizado pela Letícia da Faculdade do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, com a utilização do Apoquel com prick teste. Então, o que foi percebido? Os pacientes que estavam tomando o Apoquel já uma vez ao dia e realizaram o teste no dia, eu só não me recordo para não falar errado se era de 12 em 12 ou uma vez ao dia, mas utilizando o Apoquel, eles tiveram todas as pápulas minimamente reduzidas. Então, o que eu faço hoje em dia? Paciente que vai fazer teste cutâneo, seja intradérmico ou prick teste, que esteja controlado com o uso de Apoquel, porque nós precisamos da medicação para controlar esses pacientes, no dia do teste, ou seja, 24 horas antes, o paciente não ganha um Apoquel, porque o Apoquel tem uma meia-vida extremamente curta, que com 24 horas não tem mais Apoquel na corrente sanguínea. Então, Apoquel seria um dia. Fazendo um resumo, antihistamínico e corticoide de uso oral ou corticoide tópico, 14 dias. Corticoide de depósito, 28 dias. Ciclosporina, não tem restrição. E Apoquel, 24 horas. Eu vou lhe pedir, doutora, a gentileza, se nós podemos oferecer uma relação dos medicamentos mais envolvidos e o tempo de suspensão do tratamento, e as pessoas interessadas podem solicitar nas nossas redes sociais para que a gente mande para o e-mail que vocês fizeram o cadastro, nós podemos mandar para o e-mail de vocês. A doutora gentilmente vai preparar isso e fica uma coisa mais útil, né? Porque tem outros medicamentos que devem ser também relacionados, né? E que podem ter importância. Perfeito. A gente pode mandar, então, essa lista de carência e talvez alguma pergunta que deva ter surgido caso eu tenha que sedar o meu paciente.
nós também temos medicamentos que eles vão atrapalhar o teste alérgico. Então, nós podemos também encaminhar essa lista de quais os medicamentos que eu posso utilizar para a sedação. Eu utilizo, raramente, quando preciso, é a dexmedetomidina. Tá? A gente sabe que ele é muito seguro, o paciente ele relaxa, e além disso tem o reversor, né? Então a gente faz o teste, o paciente está deitadinho, relaxado, daria para usar em todos os pacientes. É que como o dermato não gosta de questões cirúrgicas e anestésicas, eu prefiro não sedar, mas caso a gente tenha que sedar, é uma medicação extremamente segura. Terminou o teste, aplica o reversor, o cachorro acorda, então a gente pode utilizar com bastante segurança. Então, nós encaminhamos essas duas tabelas, de carência e dos medicamentos para sedação. Esse é o bônus. Então, nós agradecemos, né? É uma tabela com o bônus. Uma pergunta bastante comum, isso também acontece na linha humana, né? Esses testes em vivo, seja o intradérmico, o prick test, eles são seguros? Há um risco de reações adversas graves? Quer dizer, o que o veterinário deve cuidar, né, para... a incidência, realmente é arriscado fazer esses testes, considerando que nós tratamos com alérgenos que sensibilizam. Até onde eu sei, eu não sou veterinário, né? Eu sou imunologista, mas eu não trato animais. A anafilaxia não é muito comum nesse tipo de alergia, né? Aerolérgenos. Eu não sei. Você poderia explicar um pouquinho melhor essa parte, que é bastante interessante. É uma dúvida bem interessante e muitas vezes, como nós estamos acostumados, sabendo que essa reação ela é extremamente incomum na medicina veterinária, realmente nós acabamos nem citando. Mas o que nós temos em comparativo com a medicina humana? As pessoas com dermatite atópica, elas normalmente não têm só o sinal clínico cutâneo, elas também têm sinais clínicos respiratórios associados. Então, quando nós fizemos um teste alérgico na medicina humana, e o doutor depois pode me corrigir também, o que nós observamos? Um risco maior. Tanto é que essa pessoa ela tem que ficar alguns minutos depois no consultório ou na clínica de alergia para cuidar algum risco de reação anafilática, porque a degranulação nos mastócitos nos humanos, ela pode ocorrer não só na pele, mas também no trato respiratório inferior ou superior. Como os nossos cães, a resposta ela é cutânea, eu não lembro realmente de ter lido nenhum artigo, se alguém tiver esse dado, depois pode até nos passar, de reações anafiláticas em cães por teste alérgico, ou posso já dizer, né, lá na frente com a imunoterapia, é extremamente segura. O que nós observamos e podemos observar? Coceira. Então, cães que têm testes alérgicos positivos, como nós vimos, aquelas várias pápulas positivas, no dia, saiu do consultório, eu já prescrevo ou corticoide para dar hoje e amanhã, ou volta com a Apoquel de 12 em 12, porque esse cão, sim, ele pode se coçar muito, porque nós estamos injetando aquilo que ele é alérgico. Então, é a coceira o mais importante, né? A resposta mais importante que pode acontecer, e na verdade, desculpem os tutores, mas isso para nós é maravilhoso, porque eu confirmo, realmente ele é alérgico, ele está se coçando, então, perfeito, o teste está certinho, está tudo ok, mas é claro que nós não vamos deixar que isso aconteça, então nós já entramos, eu normalmente prescrevo com teste positivo, 1 ou 2 dias ali de corticoide ou de Apoquel para evitar, mas risco de reação anafilática realmente é muito incomum. Muito bem. Então, vamos seguir aqui. Tem muita pergunta aqui. Tem uma pergunta interessante. Eu vou até aproveitar essa pergunta da Márcia Cristina. Já ocorreu de fazerem teste em gatos e cães de grande porte? E eu vou acrescentar. Não é o tema de hoje, que é mais em cães, mas se faz testes em animais de grande porte também. Nós temos referência de trabalhos de alergia com equinos, né? E, por exemplo, a alergia à picada de mosquito no equino é grave. Pode levar até a reações fatais, com complicações. Esse teste seria indicado para um cão grande, né, de grande porte, ou para gatos ou outras espécies. Eu posso adiantar que nós estamos começando nisso de uma forma séria. Até hoje, isso ainda era muito difundido. Então, a VET Alergênica foi criada pela nossa empresa para justamente começar a oferecer, antes de tudo, extratos de qualidade. E aí nós vamos fazer o quê? Abrir esse mercado, mas com ensaios clínicos a partir de um produto que agora você pode contar com a qualidade. E tem uma pergunta depois que pergunta sobre isso que eu vou explicar aqui para vocês. Certo. Bom, então o nosso grande campo
inicial são os cães, em função da grande quantidade de cães alérgicos que nós temos, né? A gente sabe, cerca de 20 a 30% da população mundial canina tem dermatite atópica. Nós não estamos falando que 30% dos cães que vão para atendimento dermatológico têm dermatite atópica. Não, isso aí... Olha, gente, eu realmente acredito que eu devo atender praticamente 80% a 90% dos meus atendimentos são cães com dermatite atópica. Então, é uma quantidade muito grande de pacientes. Mas, sim, nós podemos fazer em gatos. Qual que é a pequena, grande dificuldade no gato? O gato, normalmente, ele tem que ser sedado, porque ele não vai admitir uma aplicação intradérmica. E aí, nessa questão do gato, que veio o prick test. Eu até, inicialmente, tinha colocado os trabalhos com prick na apresentação, mas achei ficar muito prolongada a apresentação, retirei os trabalhos. Mas o prick test na medicina veterinária, não só no Brasil, mas mundialmente, ele veio pensando por ser um teste mais rápido, um teste mais facilmente executável. E percebeu-se que a gente poderia usar também no cão. Hoje em dia ele tem indicação tanto para o cão quanto para o gato, mas sim, os gatos podem fazer. Tá? A gente sabe que tem aquela questão de se o gato forma ou não IgE, existia, né, uma grande discussão se o gato forma ou não IgE. Hoje em dia nós sabemos que sim, o gato pode formar IgE. Se o gato tiver positivo, o gato também tem terapia. Falando de animais, o cavalo, como tu bem citou, é um campo imenso de trabalho. A colega de Porto Alegre, que é a Vanessa Egan, não sei se ela está nos assistindo, começou, não sei se ela já concluiu ou não, desculpa, não tenho tanta certeza, o mestrado dela. A conexão complicou um pouquinho, vamos aguardar um pouquinho, até normalizar. Nosso pessoal de apoio vai auxiliar aí para melhorar essa conexão, mas... Oi, bom, teste, estou de volta? Agora sim, vamos lá. Sim? Tá. Deu para escutar a parte dos gatos? Dos gatos, sim, dos equinos, não. Ok. Então, eu estava falando dos equinos, que pega após comigo, Alegre, que é a Vanessa Egan, não sei se ela está nos assistindo, no mestrado dela com testes alérgicos em equinos. Né? Então, eu não sei se ela já concluiu ou não o trabalho em equinos, que é uma área, né, de grande importância, então a gente pode sim, e eu acho que deve muito investir nos equinos, porque eles sofrem muito também com as condições alérgicas. E quando eu estava no Canadá, nós fizemos o teste alérgico numa vaca, que era uma vaca leiteira estabulada, ela tinha rinite alérgica. E eu lembro até depois, numa outra oportunidade, eu posso, até quando a gente for encaminhar junto as tabelas, eu tenho também a foto da vaca, que é bem interessante, se a Lucilene nos permitir, que é a veterinária pelo caso. A vaca, se eu não me engano, ela era alérgica a ácaro e a pulga. Então, uma vaca estabulada, a gente sempre pensa num animal de grande porte solto no campo, mas era uma vaca leiteira, ela era estabulada, então ela tinha alergia a ácaro. E ela era uma produtora excelente. E como ela era produtora de leite muito boa, eu não posso ficar dando corticoide para essa vaca, porque vai passar para o leite. Então, a imunoterapia seria um tratamento muito interessante para controlar a doença alérgica desse paciente, e o que nós vamos comentar no nosso próximo encontro são, então, os benefícios da imunoterapia, lembrando que nós conseguimos reduzir ou muitas vezes nem utilizar medicações nesses pacientes. Então, nós podemos sim fazer tanto no gato, quanto no equino, quanto nos outros animais alérgicos, sem problema nenhum. Ótimo, ótimo. Então, eu vou pedir para o nosso pessoal de apoio ver se melhora a sua conexão. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta aqui que é interessante e que talvez eu possa ajudar bastante. Foi dito durante a apresentação sobre a qualidade do extrato, eu também comentei sobre isso, que agora nós temos a possibilidade de fazer muito mais coisas interessantes, tanto em projetos de pesquisa e tudo, né? Como saber se um extrato é de boa qualidade? Né? Assim, como que o veterinário, né, vai saber se aquele extrato é bom? Né? Bom, o extrato ele deve ser padronizado, ou seja, o extrato alergênico é um medicamento complexo. Ele é feito a partir de material de origem natural, né? E você imagina que quando você prepara o extrato, você tem uma quantidade de substâncias extraídas daquele material in natura
muitas têm interesse alergênico e outros não têm nenhum interesse. Então, o desafio de quem produz extrato é obter o extrato mais puro possível. Além disso, o número de alérgenos, às vezes, nem é tão conhecido. Nós sabemos os alérgenos principais dos extratos alergênicos, né? O que são os alérgenos principais? São aqueles alérgenos que reagem em mais de 50% dos pacientes que são sensíveis. Então, nós temos exemplo, por exemplo, nos ácaros, que são muito importantes na dermatite atópica, especialmente o Dermatofagotes farini, né? E o Dermatofagotes pteroníceos, e outros ácaros de estocagem que também são importantes e que estão em desenvolvimento agora na nossa empresa. Nós sabemos, no caso do Dermatofagotes pteroníceos farini, que nós temos dois alérgenos muito importantes. O DER-F1 do farini e o DER-F2 do farini, e o DER-P1 do pteroníceos e o DER-P2 do pteroníceos também. Então, quando você padroniza um extrato, você tem condições controladas, farmacêuticas, de boas práticas de fabricação, para obter esse extrato da melhor forma possível, cumprindo todos os preceitos, né, de preparação farmacêutica, purificação máxima que se pode fazer para isentar o produto de contaminantes não relevantes que podem causar irritação, e se causa irritação pode dar um falso positivo no seu teste, e se causa irritação pode eventualmente causar uma reação adversa no paciente. E, além disso, você tem que tentar estabelecer uma padronização lote a lote, considerando que é um produto complexo, uma mistura muito grande de produtos. E é um desafio padronizar um produto desse. Então, você faz a padronização através da atividade biológica desse extrato, que é a atividade global desse extrato, em que ele é capaz de dar uma reação cutânea, isso é feito, inclusive, em testes cutâneos em animais reconhecidamente alérgicos, para você ver a potência e se ela se mantém, e a dosagem dos alérgenos principais por métodos imunoquímicos, como ELISA, em que você expressa a quantidade desses alérgenos principais nesse extrato. Tendo esses dados, correlacionando a potência, você consegue reproduzir, comparando ao extrato padrão, lote a lote seu produto. Então, você passa a ter um produto padronizado. Em termos práticos, para quem vai adquirir o extrato, ele tem que expressar o conteúdo em atividade biológica total. Teve um slide que você mostrou em que você tinha um extrato prick test, que ele tinha 10 rep por ml. 10 rep por ml, que é um extrato capaz de, em média, provocar uma reação cutânea positiva no paciente alérgico, equivalente à reação causada pelo controle positivo, que é a histamina base a 10 mg por ml. Então, é uma unidade biológica de reatividade e que você tem que ter esse tipo de atividade lote a lote. Então, seu produto é padronizado. Para as vacinas, existe uma outra unidade, que é a extrapolação dessa atividade biológica total em termos de unidades biológicas, né, equivalentes. Ou seja, é uma forma de você expressar na vacina a mesma atividade que aquele extrato teria no teste cutâneo ou na sensibilização do paciente. Essa extrapolação é para facilitar os cálculos das diluições das vacinas. Porque se você pegar 10 rep e você não pode injetar 10 rep num paciente, você vai matar o paciente, né? Então, você tem que diluir essa vacina. Nós vamos falar sobre isso no próximo webinar, que vai ser só sobre imunoterapia. Então, você, quando faz a diluição para 10 mil, dividir 10 por 10 mil, te dá um número, uma fração horrível e pode causar erros. Então, a UBE, unidade biológica equivalente, é a extrapolação, uma multiplicação por um fator que leva a números inteiros e facilita a interpretação da atividade biológica total do seu extrato. Tá? Então, parece um pouco complicado, mas vocês já entenderam que a empresa precisa oferecer isso para você. Então, na prática, é assim, se você recebe, você pergunta, escuta, é padronizado? Quantos rep por ml tem meu teste? Qual é a potência total biológica do meu teste? A vacina é padronizada? É feita com extrato padronizado? Tá. Quantas unidades biológicas equivalentes essa vacina tem? Se o fornecedor não tiver essa resposta, o extrato não é de boa qualidade. Isso, então, do seu ponto de vista prático, está respondida a pergunta. Ok? Então, vamos falar mais sobre isso durante o webinar proximamente, que vamos fazer de imunoterapia e que vai suscitar bastante interesse. Já normalizamos, eu já estou vendo que você está
Está conseguindo ver os seus movimentos, está tudo perfeito. E aí, ainda pegando o gancho da resposta anterior sua, uma pergunta interessante que apareceu aqui também. O prick test é tão sensível quanto o teste intradérmico? Porque o teste intradérmico sempre foi o padrão ouro de teste, como você bem disse na sua apresentação. O prick test é uma novidade. Nós, da indústria, estamos padronizando o extrato para essa via, porque a quantidade de alérgeno introduzida no animal é muito menor do que no teste intradérmico. Então, a pergunta é, ele é tão sensível quanto? Nós acreditamos que hoje em dia, sim, né? Essa foi uma grande dúvida minha, eu posso confessar aqui, quem me conhece sabe que eu levei muito tempo para conseguir, não vou dizer migrar, né? Porque eu ainda faço os dois, depende um pouco do paciente, enfim, mas sim, ele, hoje em dia nós sabemos que ele é seguro, nós temos algumas poucas publicações de nível mundial tentando a padronização. O que nós temos que pensar a nível de Brasil? Nós precisamos utilizar o prick test daquele laboratório que nós sabemos que esse extrato já foi testado, como bem disse o professor, porque é muito fácil dizer que eu estou fabricando, né, produtos para a medicina veterinária também, e a gente não sabe se eles têm todas essas respostas. Então, hoje em dia, no Brasil, nós podemos dizer que sim. Eu até trocaria a pergunta, ao invés de sensibilidade, ele tem a mesma especificidade. A nossa importância na medicina veterinária para teste cutâneo é que seja específico, que aquele positivo seja um verdadeiro positivo, né? Então, o que a gente percebe no prick? Que nós andamos com sensibilidade e especificidade de uma forma muito interessante. Nós temos um trabalho até mostrando que ele foi comparado com o teste intradérmico, às vezes até mais positivo, né? Então, os dois testes são muito bons. O que eu posso dizer para vocês? Utilize aquele teste que vocês tiverem maior facilidade na execução do teste, porque o resultado de ambos os testes são muito bons. Então, eu acho que a questão, eu não sei agora se eu vou... Eu estou no intradérmico, se eu migo para o prick? Não, eu sempre fiz prick, quem será que eu não deveria fazer intradérmico? Vocês podem fazer o teste que se sentirem mais à vontade em executar o teste, porque os dois testes são de muito boa qualidade. Ótimo. É importante que você tenha um extrato de qualidade e que você tenha treinamento adequado para realizar o teste. E, principalmente, a prática do dia a dia para saber interpretar, né? E sempre lembrando, né? Sempre correlacione um teste diagnóstico à clínica. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que reage é alergia, eu costumo dizer. Então, exatamente, a clínica é soberana. Muitas vezes você tem o resultado do teste, você tem que aprofundar a anamnese, tem que aprofundar a história, tem que questionar mais o tutor, tem que observar o animal para você ter realmente fechar esse diagnóstico alergológico, né? E em relação a isso, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, assim, durante o teste, foi visto que... Eu imagino essa pergunta em função da foto, que tinha muitos testes na foto, né? E parece que você faz em duplicata, né? O prick test, principalmente, não é isso? Então, qual é a maior quantidade de testes que pode ser feito? Quer dizer, a pergunta é bem prática. Assim, eu tenho um limite de quantidade... E também, aí eu acrescento essa pergunta. Eu testo baterias padronizadas, assim, quantidades padrões de alérgenos, ou como é que eu escolho esse teste? Como é que eu faço esses testes? Eu tenho que escolher os alérgenos, ou existem baterias já prontas que eu testo pronto? Eu tenho dermatite atópica, eu vou lá e testo um padrão de tantos alérgenos. Eu acrescentei essa pergunta, essa que fizeram aqui, de quantidade. Então, a primeira pergunta, não existe um limite, tá? Então, quando eu estava lá no Canadá, eu lembro que eram 53 pontos. Então, 51 alérgenos e o controle positivo e o negativo. Por quê? Porque lá se sabe exatamente quais são as ervas daninhas, quais são as gramíneas, quais são os principais pólens de cada região. O que a gente, infelizmente, não tem no Brasil. Imagina, se nosso país imenso, nós falamos de 3 gramíneas, mas a gente sabe que provavelmente tem outras gramíneas. Então, a gente precisa ver isso muito bem de cada região. Então, a resposta número 1, não existe um limite. Obviamente que o limite é o tamanho do paciente. Então, por exemplo, num pincher, eu não vou poder testar 50 alérgenos, porque não cabe no pincher, né? Mas, a não ser que eu fizesse os dois lados do pincher.
De regra geral, eu utilizo cerca de 15 alérgenos, de 12 a 15 alérgenos, não mais do que isso, porque são os alérgenos relevantes na minha região. Claro que ali no PRIC, como eu estava fazendo duplicata, são 12, ficou 24 pontos. Então, isso também dá uma quantidade, né, visual maior. E em relação ao que eu vou pedir, não existe o kit pronto. Né? Então, por exemplo, se vocês ligarem para o laboratório, encaminharem um e-mail, eu sou veterinária, quero iniciar a fazer teste alérgico, eu quero um kit veterinário. Não existe o kit veterinário, existe uma lista imensa de alérgenos e a gente vai escolher os alérgenos que são importantes para a nossa região. Mas eu nunca fiz teste alérgico, Desidério. Como que eu vou saber quais são os alérgenos importantes para a nossa região? E aí que vem, então, o laboratório no auxílio, né? Que a gente já tem um trabalho nacional bastante grande com testes alérgicos. Então, nós sabemos, sim, por regiões, o que é mais importante, o que não é importante. E é o que eu sempre digo também para os alunos. Às vezes, eles vêm perguntar, professora, deu positivo para tal gramínea. É importante? Eu digo, não sei. Onde que você vive? Eu moro no Paraguai. Eu tenho uma aluna que ela trabalha no Paraguai. Eu disse, mas agora sim, eu não faço a menor ideia quais são as gramíneas importantes no Paraguai. Então, eu acho que antes de adquirir o seu kit, nós precisamos saber quais são os alérgenos de relevância da região. Como nós comentamos também com os mofos, por exemplo, regiões secas, por que eu vou testar mofos úmidos? Se não tem nem 30% de umidade na região, em nenhuma época do ano. Né? Do contrário, eu tenho que ver o que a região permite. E aí, isso o laboratório pode ajudar e eu também me coloco à disposição, né, para auxiliar, caso vocês precisem também saber o que eu vou colocar, né? Quais são os extratos que eu vou pedir, como que eu faço esse pedido. Eu acho que depois vai ficar o e-mail, o contato, isso que já tem, né, professor? Eu já passei o e-mail, solicitaram como é que pedir aquela sua relação. Uhum. Eu já botei um e-mail aqui no chat aqui, mas os clientes estão todos cadastrados e nossas redes sociais também estão à disposição. Acrescentando a essa resposta muito brilhante, né, eu podia dizer o seguinte, quer dizer, nós temos que ter conhecimento realmente da aerobiologia da região onde eu vivo, né, onde os meus tutores vão comparecer com os animais, porque eles são expostos a essas espécies que prevalecem nessa região. Mas eu posso dizer, os estudos que fizemos aqui no Brasil, alguns aerolérgenos são quase que obrigatórios no teste. Né? A gente, claro, escolhe o alérgeno em função da história clínica do paciente, porque a própria história clínica pode te indicar aonde, que tipo de exposição esse animal pode fazer. Mas existem aqueles alérgicos que são se apresentam em todos os lugares. Você não pode evitar. Você não sabe se ele se expôs ou não, porque eles são presentes em qualquer lugar que você vai. Diferente de um pólen, que você vai num campo e você tem determinada espécie de vegetal que está prevalecendo ali e pode ter causado sensibilização no animal. Então, eu poderia acrescentar o seguinte: os ácaros são os líderes nacionais de audiência. Os ácaros, quer queira ou não, vocês têm que testar. Dos ácaros que estão disponíveis para o segmento veterinário, por enquanto, porque vamos desenvolver novos extratos com outras espécies que não têm tanta importância para os humanos, mas são muito importantes para os animais, alguns ácaros de estocagem, né, algumas espécies de estocagem, estão com 95% de positividade dos estudos realizados, o Dentogode farine, com 50% de positividade dos estudos, Dentogode pteroníssimo. Depois nós temos os fungos mais importantes, e aí depende sempre da região. Alguns são de área seca, outros áreas úmidas. Alternária, com 50%. Penicillium, que é de área úmida, 70% de reatividade. Cladosporium, também com 50% de reatividade nas amostras testadas no Brasil. Né? Em relação às gramíneas, eu pude acrescentar o seguinte: essas 3 espécies, elas representam praticamente todas as espécies de gramíneas que existem no país, porque elas têm alérgenos de reação cruzada, que são os alérgenos do grupo 5. Só que são 3 espécies diferentes, porque elas também têm alérgenos específicos. Né? Então, o grupo 1, grupo 2, grupo 3, que não ocorrem em outras espécies. Então, eu posso dizer que dos estudos feitos, tanto na linha humana
quanto na linha veterinária, essas 3 espécies podem te dar uma cobertura bastante grande do diagnóstico de alergia à gramínea. O problema dos pólens é que você vai além. Você passa a ter problema de outras espécies não gramíneas que podem ter problema, principalmente no sul do Brasil, na Serra Gaúcha, que é a sua região, né? Nesse lugar, nós temos o trabalho do Dr. Francisco Vieira, que é um expert em pólens, e é também da região de Caxias do Sul, que mostrou isso claramente na linha humana. Então, eu quero crer que alguns animais possam ser sensibilizados para essas espécies, mas ainda não temos esses dados, ainda não tem estudos nessa área. Então, vejo que temos um caminho longo para percorrer, e mostrando a importância da região. Você vê, isso é importante lá da Serra Gaúcha. Nós não vamos ter isso no Rio de Janeiro, talvez na costa brasileira, mas nas regiões mais altas do país, em que as estações do ano são mais definidas. Então, a Serra da Mantiqueira, você pode ter esse problema. Nós temos questões de gramíneas que sensibilizam pacientes no centro-oeste brasileiro, em Goiás, ninguém esperava, em Brasília, que é uma zona seca, mas são importantes. Então, o pólen tem que ser testado sim, ele não é um problema muito sério, mas para o animal para o humano não. E os ácaros são fundamentais. Além disso, temos também os insetos, né, sugadores de sangue, os hematófagos. Os mosquitos são importantes, tanto o gênero Aedes quanto o gênero Culex. E a pulga, né, que é a Quitenophalides e outras espécies que são importantes. Os extratos de mosquitos não são padronizados, mas estão disponíveis e são bons extratos. Mas o prick test não funciona bem. Então, o diagnóstico do mosquito, eu prefiro indicar sendo clínico. Ok? E, claro, a piodermite, né, causada pela alergia a esses insetos, é muito mais fácil de fazer o diagnóstico que a dermatite atópica. Né? A pulga é o principal causador de alergia nos pequenos animais, do grupo dos hematófagos. Só que nós não conseguimos produzir o extrato, porque cultivo de pulga é muito difícil. Nós estamos tentando alguém de alguma universidade que possa fazer essa cultura em condições de boas práticas de fabricação, que não adianta só ter a criação. É um produto farmacêutico, então tem que cumprir as normas da vigilância sanitária. Né? Bom, e o que mais que eu posso acrescentar sobre isso? Basicamente, em relação a isso aí. Engraçado que o critério de gato deu positividade nos cães, em 55% dos casos. Então, pode ser que o cão seja alérgico ao gato, o vizinho dele. Né? Mas não é muito difundido no Brasil isso. Nós encontramos isso nos estudos no Brasil. E a barata, a periplaneta americana, que é a baratinha da cozinha, também teve reatividade em torno de 40% nos animais no Brasil. Então, pode ser que seja um alérgico importante, não pode deixar de considerar. Só que tem um detalhe. Se eu faço na anamnese a seguinte pergunta: você tem infestação por essa barata da cozinha? Tem. Então, trate a sua casa, que seu cachorro pode ter alergia a ela. Você não precisa nem fazer teste, pode até fazer o teste. Mas se você tratar a casa e eliminar a infestação, você melhora a alergia, tanto no humano quanto no animal. Mas a barata tem que ser perguntada para ver se tem infestação, que às vezes a infestação é grande. Né? Tem uma última pergunta aqui, nós já estamos terminando, né? Ultrapassamos bastante o tempo, nós tínhamos pensado em parar em torno das 21h15, e não vamos delongar mais, e vamos ficar à disposição de todos para auxiliar, se necessário, no futuro. E, obviamente, a apresentação do webinar sobre imunoterapia vai ser muito boa, porque vai dar sequência, nós temos perguntas sobre imunoterapia, mas eu não estou colocando porque não é assunto do nosso webinar. Agora, a pergunta muito prática, que nós já sabemos que ia acontecer, né? Como cobra pelos testes? Como é que se cobra? Por antígeno, por teste? Como é que eu cobro isso? Vou falar como que eu cobro. Eu cobro o teste alérgico, tá? A gente vai adquirir os extratos de formas individuais, nós temos também o custo ou com as lancetas, que são, né, os puntores, no caso do prick, ou com as seringas de aplicação, no caso do intradérmico. Eu cobro o teste, independente da quantidade de antígenos, porque acredito que isso fica mais padronizado, tá? Porque se a gente for cobrar
é tanto por antígeno, às vezes o proprietário, que a gente sabe que isso pode acontecer, ele vai dizer, não, lá em casa não tem mofo. E aí por quê? Porque ele não quer gastar mais, talvez, 4 alérgenos, né? Então não quer testar o mofo. A gente acaba testando só o ácaro, como foi muito bem falado, o ácaro nós temos que testar em todos os pacientes, e eu fico muito feliz de saber que nós estamos, então, com os estudos para a liberação dos testes dos alérgenos de estocagem, né, dos ácaros de estocagem, que aí nós vamos conversar também sobre as reações cruzadas no nosso próximo webinar, porque não são todos os alérgenos positivos no teste que vão entrar na imunoterapia, então isso aí também vai ser bastante explicado, mas nós precisamos testar tudo que é condizente com a história clínica daquele paciente, independente do número. Então, eu acho que o valor não pode entrar nessa questão, mas é claro que cada profissional vai cobrar da maneira que achar que deve, né? Então, eu acho que o valor deve ser cobrado pelo teste, não pela quantidade de alérgenos e nem também pela dificuldade de execução do teste, né? A gente sabe que eventualmente pode ocorrer isso, cobrança em função, porque foi muito difícil fazer nesse cachorro, porque o cachorro é muito grande. Eu acho que eu não respondi aquela questão, mas todo cão pode fazer teste alérgico, independente do tamanho, tá? Se é pequeno, se é grande, enfim. E os cães de grande porte, eu atendo muito paciente de grande porte alérgico a gramíneas. Então, no sul, nós temos uma quantidade muito grande de cães alérgicos a gramíneas, e no meu trabalho do mestrado, a gente observou 42% dos cães positivos a Sinodon. Então, é bastante cão alérgico a gramíneas. Eu acho que é isso, né? Eu cobro o teste. Obviamente, se caso esse cão ou esse gato, que não é a nossa rotina, tenha que ser sedado, aí vai ter o valor da taxa de sedação que é cobrado pela clínica. Muito bem. Então, o que eu posso passar como dado de mercado, que nós recebemos dado de mercado, é que a cobrança dos testes alérgicos, seja prick ou intradérmico, o intradérmico gasta mais porque gasta mais seringa também, né? Normalmente varia entre 1,5 a 3 vezes a consulta particular. Essa é a média que é cobrada mais ou menos. Então, por que é em função da consulta particular? Porque a consulta particular já está adequada para onde você trabalha. Então, você usa como referência. Os valores, não dá para você dizer um valor certo para todo mundo, porque depende de onde você trabalha. Qual é o poder aquisitivo da população que vai ao seu consultório. Então, de 1,5 a 3 vezes a consulta particular é o que se pratica normalmente no mercado. Essa é a média, né? Tem coisas absurdas, mas tudo bem. Isso aí está bem dentro. Eu até acho que eu vou deixar uma dica. Não cobrem de forma excessiva, né? 4, 5 vezes o valor da consulta, por exemplo, porque o teste alérgico, ele é só o início, gente. Eu preciso do teste para fazer o diagnóstico do que esse paciente reage para... Então, nós prescrevemos a imunoterapia. Quando se coloca um valor muito acima no teste alérgico, cada vez menos proprietários, menos tutores vão ter condições de fazer o teste alérgico, porque isso assusta, e a gente sabe que um valor muito alto, às vezes a pessoa fala, poxa, se fosse um pouco menos, eu até pagaria. E aí, quanto menos pacientes fazendo imunoterapia, menos pacientes controlados eu vou ter. Então, eu acho que deve ser cobrado sim, porque isso tudo nos leva tempo, não só da execução, mas a quantidade de estudo que tem por trás de saber realizar o teste e principalmente prescrever a imunoterapia e manter esse paciente com a imunoterapia. Não vale querer, entre aspas, ou sem as aspas mesmo, ganhar em cima desse teste, né? Então, essa é a minha colocação, né? Não cobrar um valor, simplesmente aquele valor que é justo. Muito bom, muito boa dica, muito prática, muito lúcida. Muito obrigado. Lembrando que o diagnóstico é fundamental para o sucesso da imunoterapia, como eu disse no início da apresentação. Se você não tiver um diagnóstico alergológico adequado, a sua vacina não vai ser bem formulada. Não se usam vacinas polivalentes, misturas quaisquer de vacina. A vacina tem que espelhar o diagnóstico alergológico. Você só coloca na vacina aquilo que teve relevância no teste diagnóstico, seja em vivo ou in vitro, e que tem relevância clínica. Essa pincelada que nós vamos conversar no nosso novo webinar, no dia 26, que está programado para o dia 26 de novembro. Nós vamos confirmar depois nas nossas redes sociais.
Vamos mandar e-mail para quem se cadastrou aqui para esse, porque o pessoal que cadastrou aqui tem preferência, porque vai fazer a sequência, ou seja, a imunoterapia é a sequência de diagnóstico, é o momento em que você vai escolher com o que você vai tratar o seu paciente e formular a sua vacina. E teremos aqui a satisfação, de novo, da doutora Desidério Pereira aqui para falar com a gente sobre isso, muito experiente, muito didática, muito obrigado, estou muito satisfeito e tenho certeza que todos estão contentes com a sua apresentação e vamos seguir, estamos começando esse trabalho e vamos ter esse ciclo de webinars para a informação. Eu lhe passo a palavra para os seus comentários finais para finalizarmos o nosso webinar. Muito obrigado, doutora Desidério. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui hoje falando sobre teste alérgico, é algo que quem me conhece sabe que eu trabalho, né, muito e gosto muito e estou sempre dando importância e relevância para teste alérgico e imunoterapia, apesar de todos os medicamentos que nós temos hoje em dia, e isso é ótimo porque nós queremos cada vez mais os nossos pacientes controlados. Eu agradeço muito o convite e me coloco à disposição para manter essa nossa ajuda, né, do laboratório, com a questão didática também. Eu acho que é muito importante levar informação para todos. Eu agradeço a paciência e a presença de todos que estão assistindo e me coloco à disposição também. Desidério, com esse nome único, vocês me encontram nas redes sociais assim, @Desidério, caso queiram conversar diretamente comigo, ou pode ser através da empresa também, que eles vão me repassar. Uma boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez. Agradecemos novamente a presença de todos vocês. Esperamos que tenhamos superado a expectativa de vocês. A mim superou. Eu achei ótima a apresentação, atendeu todos os objetivos que nós traçamos e achei que foi bastante claro e informativo. A seguir do encerramento aqui do webinar, temos um vídeo institucional mostrando um pouco da nossa empresa, os produtos produzidos, e eu convido todos a ficarem um pouquinho aí para ver o vídeo e conhecer melhor a VET Allergênica. Estamos todos à disposição e vamos juntos desenvolver essa área num país continental que tem mais de 50 milhões de caninos vivendo nesse país. Então, eles merecem todo o cuidado e uma ciência de boa qualidade. Muito boa noite a todos, muito obrigado. Até o dia 26 de novembro com o webinar de imunoterapia.